Seminário 3, aula continuidade. Nesse ponto do nosso estudo, a gente vai falar sobre o caso do Schreber, né? Presidente Schreber, que foi analisado pelo Freud e relido pelo Lacan. Então, o Lacan vai fazer uma leitura desse universo desse presidente Schreber. E aí é importante porque para o Lacan, para você poder aplicar um pouco desses conceitos, né, teóricos, levá-los para a prática clínica, estudar esse caso do Schreber vai oferecer, na verdade, então, um exemplo bastante importante, né? Nesse caso, né, do Schreber, nessa análise, tanto empreendida pelo Freud, pelo Lacan, vai servir para que a gente compreenda, então, essa estrutura da paranoia, né? Então, no livro As Memórias de um Doente dos Nervos, que a gente tem ali não é apenas o relato, né, de uma doença feita pelo Schreber, né, mas o que a gente tem aqui, a gente tem aqui uma compreensão, né, de uma doença, mas também um testemunho, né, dessa tentativa do Schreber, né, uma tentativa bem impressionante, né, segundo Lacan, do sujeito ele tentar, né, no caso de reconstruir esse mundo a partir ou após esse colapso, né, da sua realidade. Então, a análise do delírio, ela vai permitir, assim, de um ponto, assim, bem interessante, a céu aberto, né, vai permitir a gente observar, né, esse mecanismo da foraclusão e essa tentativa de restabelecer uma ordem simbólica. Então vamos aprofundar um pouco nessa história clínica, né? E também falar um pouco dos fatores desencadeantes, né? Não, então, assim, esse contexto clínico, ele vai revelar, né, que no caso do Schreber, que alguns gatilhos, né, assim a gente pode dizer, eles podem sim precipitar a sua psicose, né? Então, o Schreber ele era um magistrado de carreira, né, bastante proeminente na Alemanha. Ele sofreu a sua primeira crise. Ele sofreu a sua primeira crise e ele nunca se recuperou, né? Ele não se recuperou completamente. Teve um período assim que se seguiu de 8 anos, né, de uma relativa normalidade, que foi marcada, segundo Schreber, né, por um desejo assim de não ter filhos, né? A segunda crise, ela já foi desencadeada por um fator bem específico, né? Então, o Schreber, ele foi promovido, né, a presidente da Corte de Apelações, né? E esse evento, essa promoção, ela foi um momento que o Schreber, ele se viu assim convocado a ocupar, no caso, uma posição de, segundo Lacan, uma posição de paternidade simbólica, né? E aí o Lacan vai apontar que ele foi levado nesse momento, né, na verdade, a uma função paterna, né? Uma responsabilidade, no caso, onde o significante, que é o ordenador, que é aquele significante que a gente falou, o nome do pai,
ele estava fora cluído. Olha que coisa. Ele estava fora cluído em sua estrutura. Então, essa convocação para esse lugar, no qual ele não tinha inscrição simbólica, é, então, o que precipitou a, a catástrofe psicótica no caso do Schreber. E aí o Lacan faz essa análise, né, que o Schreber traz nesse livro. Bom, aí a gente vai falar um pouco da questão da ordem divina, da língua fundamental, para a gente poder falar um pouco dessa construção de um outro, né? Então, nesse universo, né? Nesse universo do Schreber, ele passa a ser governado por um Deus e pelos raios divinos desse Deus, né? Que eles vão se comunicar através de uma língua assim bem fundamental. Então, nesse ponto é importante a gente entender esse sistema não apenas como uma cosmologia, né, um estudo, uma compreensão desse universo, mas como essa grande tentativa do Schreber de construir esse grande outro, né? Esse grande outro, com A maiúsculo. E ele faz isso após a foraclusão do nome do pai, que deixou um vácuo, no caso, nessa ordem simbólica. Então, esse Lacan, esse Deus que é um outro absoluto, né? No caso, um puro significante, ele é desprovido, nesse caso, de subjetividade, de empatia, e aí só tem acesso ao que foi transformado em discurso, como no caso os raios divinos, né? Que eles vão operar, nesse caso, os raios divinos, como a matéria da linguagem. Então, esta teorização, né, que é delirante, elas vão revelar o quê? De uma forma muito aberta, né, possível ver, então, essas próprias dinâmicas, né, dessa economia psíquica, né, que a psicanálise ela vai buscar teorizar, que a psicanálise vai procurar teorizar. E o Freud, ele notou, né, essa semelhança entre a teoria dos raios, né, que está no caso do Schreber, e a sua própria teoria da libido. Tinha uma semelhança, né? E aí ele vai dizer que a tese de que o sujeito psicótico não está em erro, no caso, né? Ele está mas no caso ele está dando um testemunho, né, dessa estrutura, né? Então, um outro ponto que o Lacan vai trazer no caso do Schreber é que no início do delírio tem a presença de uma figura central, a figura central da perseguição, né, que é o doutor Flessig, que ele é acusado, no caso, de cometer, né, ele cometer um assassinato de alma contra o Schreber. Então, esse termo, né, assassinato de alma, ele vai funcionar, segundo Lacan, como um significante mestre para essa nova realidade que o Schreber está construindo no seu delírio, né? Embora, assim, para o Lacan, o sentido ele permanece enigmático, né? Para o próprio sujeito, ele vai se tornar um ponto de certeza absoluta para o Schreber, né? E é em torno do qual, dessa certeza absoluta,
que vai que vai se dar toda a construção delirante do Schreber, né? A construção que vai acontecer posteriormente. E é como então esse delírio ele se organiza e se estrutura. E aí um outro ponto que o Lacan vai discutir nesse delírio do Schreber é o momento que o Schreber ele usa a feminização, ele vai usar a feminização como uma solução delirante, né? Então Lacan vai explorar isso no caso do delírio de Schreber, né? Que Schreber faz essa transformação em uma mulher. Ela não é então a causa do delírio, né? Mas ela é uma solução que foi encontrada pelo Schreber. Essa solução que foi encontrada pelo Schreber para poder estabilizar sua relação, no caso, com este outro absoluto, né? Esse outro divino. Então, a ideia inicial para Lacan é que aterroriza o Schreber a ideia de que seria belo ser uma mulher submetida ao acasalamento, né? Então, gradualmente essa ideia ela vai se transformando, né? Ela se transforma nesse eixo, né, da sua reconstrução, né? Dessa metáfora delirante reconstruída pelo Schreber. E aí, essa transformação ela vai culminar numa reconciliação, né? Que é um esforço, né? No caso, assim, enorme, né? Para criar, então, esse lugar para si, né? Em relação ao outro, que é um outro gozador e todo-poderoso. Então é isso que foi organizado no caso Schreber. Então essa foi a solução, tornar-se uma mulher de Deus, né? É o único modo que é possível, então, para ele para conseguir se relacionar com esse gozo do outro, né, sem ser aniquilado por esse gozo divino absoluto, né? Então, isso é uma forma de reconciliação, é a solução que Schreber encontrou, que é um esforço enorme, né, para criar um lugar para si em relação a esse outro que é gigante, né, todo poderoso. É uma forma de criar uma estabilização para esse delírio, né, uma estabilização para esse delírio em torno dessa nova ordem simbólica criada, né, pelo Schreber. Então, essa posição, então, ela vai conferir um papel importante, né, nessa ordem cosmológica, nessa ordem com o universo, e vai marcar para o Schreber também esse momento em que o delírio dele vai se estabilizar e vai passar, então, de um tormento para a construção de um novo saber. Certo? E aí a gente vai para um ponto importante aqui do seminário do Lacan, que é o ponto que a gente pode falar, que é o das implicações clínicas e teóricas, né? Nessa análise do caso do Schreber, né? Então, essa análise que o Lacan empreendeu, ela vai, e também desses conceitos, né? Elas vão culminar em algumas implicações bastante práticas, né? Para a clínica, né? Da psicose. Para o Lacan, a análise estrutural da psicose, ela oferece uma compreensão da paranoia,
que vai ultrapassar, né, essas teorias que são baseadas em déficits, né, ou em mecanismos que são puramente só projetivos, né. Vai centrar nessa questão fundamental da linguagem, na foraclusão do nome do pai, que é o que a gente discutiu antes. Vai revelar a paranoia como uma tentativa radical, né, de um sujeito de lidar com uma falha na sua própria estrutura, essa estrutura que o ancora na realidade, então tem uma falha nessa estrutura. Para o Lacan, o delírio, então, ele não vai ser um erro, mas uma construção lógica, né, que vem de uma tentativa de dar um sentido a esse real que irrompeu, né, no sujeito, tá delirando, que rompeu de uma forma muito avassaladora, né? Então, as implicações clínicas, né, para o Lacan, a gente pode sacar algumas, né?